E a gente começa o programa fazendo uma reflexão com o pastor Antônio Fontes no quadro Palavra de Vida. Acompanhe. Palavra de Vida. Pois é, o ano novo já iniciou e nós vamos começar este quadro com uma música com Saul Gutman. Quero somente estar nesse caminho, sem me desviar jamais. Quero somente estar nesse caminho, sem me desviar jamais. Beleza, uma canção bonita que nós ouvimos agora, uma parte de uma canção tão bonita que fala sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa vida cristã. Na verdade, a vida cristã, ela pode ser comparada a uma corrida. O ano 2013 terminou e, como todos os anos, sempre termina com uma maratona, a Corrida de São Silvestre. É uma corrida muito interessante, onde muitas pessoas correm, mas apenas uma pessoa leva o prêmio, apenas um campeão. E esse campeão é aquele que, na verdade, consegue desenvolver o melhor desempenho e, ao final, ele chega à frente dos demais competidores. Quando nós pensamos sobre a vida, nós podemos fazer uma analogia, uma comparação da vida com uma verdadeira corrida. E se fizermos essa comparação, nós poderíamos então afirmar aqui que o novo ano está iniciando, 2014 começou e nós começamos então uma nova corrida, começamos uma nova maratona e essa maratona é longa e com certeza muitos trechos haveremos de percorrer, trechos fáceis, mas também trechos difíceis. Nós temos um texto nas Escrituras Sagradas que eles nos ajudam a compreender melhor essa trajetória, essa corrida, e não só compreender melhor, mas até alcançar um desempenho melhor nessa carreira cristã, nessa carreira que todos nós percorremos. O texto encontra-se lá em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 12, que eu quero ler apenas os 2 primeiros versos para você que está agora nos acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da glória que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É interessante essa passagem, porque ela fala de corrida e ela nos faz pensar em cada um de nós como verdadeiros atletas que estão nesta corrida. E todos nós pretendemos chegar de forma vitoriosa. E o que fazer então para que possamos correr de forma vitoriosa esta corrida cristã, esta corrida da vida que já começou agora, 2014 já começou. Os textos nos fala de 2 movimentos. O texto nos apresenta 2 princípios importantes, 2 lições importantes, que se nós observarmos, com certeza chegaremos ao final de 2014 dando graças a Deus por termos alcançado os nossos objetivos, por termos terminado de forma vitoriosa. Primeira lição é que nós precisamos correr esta corrida olhando sempre firmemente para Jesus, porque Ele é, na verdade, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos uma tendência que não é muito boa, de tirar os nossos olhos de Jesus. Nós perdemos o foco da nossa vida quando, ao invés de olhar propriamente para o Senhor Jesus, para as suas promessas, para aquilo que Ele fez, para as suas instruções, para os seus ensinamentos, para as suas palavras de ânimo, palavras que nos fortalecem. Muitas vezes tiramos os ouvidos e os olhos do Senhor Jesus e passamos a dar ouvidos e olhar simplesmente para aquilo que está ao nosso redor. E quando isso acontece, nós nos impressionamos de tal maneira com aquilo que nós ouvimos lá fora, que nós acabamos esquecendo aquilo que o Senhor Jesus tem nos dito e aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Então, a primeira coisa que precisamos fazer para que a nossa carreira, para que a nossa corrida seja vitoriosa, é olhar firmemente para Jesus. Mas
existe aqui uma segunda lição, uma segunda coisa que nós precisamos fazer, é abandonar tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada. O texto fala de abandono do peso e de todo pecado. Muitas vezes queremos correr. É como um atleta que de repente ele deseja correr uma maratona, mas levando consigo uma mochila em suas costas. Porque dentro daquela mochila existem coisas que para ele são importantes, não é? Mas ele precisa, para chegar lá na frente, ele precisa abandonar tudo aquilo que atrapalha a sua carreira. Então essa é a segunda lição, e a segunda coisa que nós precisamos fazer. A primeira é olhar firmemente para Jesus, e a segunda é abandonar tudo aquilo que nos atrapalha. Para isso nós vamos precisar de coragem, precisamos de fé. Portanto, é só recorrer a Deus. Recorra ao Senhor, Ele te dará a força necessária a fim de que você chegue ao final de 2014 de forma vitoriosa. Que Deus te abençoe. E nós vamos ouvir aqui a continuação daquela música que nós ouvimos no início com Saul Gutman. Palavra de vida.